Bom dia, meus amores. Bora para nossa live da semana. Toda quarta-feira tem live aqui para vocês. Já vai chegando. Já compartilha com mais pessoas. Bem-vinda, bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Gente, já compartilha essa live, já chama mais gente para expandir a consciência, para começar essa quarta-feira aí com umas ideias novas, né? Um pensamento diferente para que a nossa vida possa mudar. E hoje vai ser exatamente sobre isso, né? O que eu coloquei no título ali da nossa live? O que mais é possível, a verdadeira escolha. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então já compartilha porque eu vou trazer para vocês alguns exemplos aí da vida real. E afinal, né? O que é escolha? Muitas vezes a gente acha que a escolha tem que ser algo assim, olha só, isso é... A escolha tem que ser algo muito... Não que não possa, né, ser muito grandioso, mas aí, o que acontece? A gente precisa treinar primeiro, muitas vezes, porque a gente não aprendeu, a gente aprendeu... a gente não foi ensinado a fazer escolha, né? A gente foi mais ensinado, assim, a duvidar que é possível. A duvidar que pode, a duvidar que vai ter o dinheiro para pagar, a duvidar que aquilo pode acontecer, né? Então, às vezes, as escolhas, elas começam menores, elas começam mais pequenas. E tá tudo bem. Se você já tem coragem de dar um peitaço e fazer uma escolha diferente, totalmente diferente, ótimo, né? Mas, ok, eu não tenho, Helena, essa coragem ainda de dar um peitaço. Então, comece aos poucos. Comece no teu tempo, mas comece. E é sobre isso que eu quero falar. A primeira coisa que eu quero trazer hoje, eu quero que você pense um pouquinho nessa semana. Bom dia! Gente, já aproveita e compartilhar. Pense um pouquinho nessa semana, essa semana que passou, quantas vezes você pensou ou disse, eu não posso? Ou ainda, você teve vontade de fazer alguma coisa e logo veio um pensamento assim, tá, mas e se der errado? Tá, mas e se eu falhar? Tá, mas se eu perder esse dinheiro? Né? Vamos lá, vamos que seja de repente um novo negócio, né? Ou sei lá, alguma coisa que você gostaria de acrescentar na sua vida para ter mais uma fonte de renda, ou uma nova fonte de renda, ou uma mudança de trabalho, ou ainda, vamos lá, né? Eu vou voltar para minha história, né? Eu era concursada. Então, talvez você tá pensando em fazer alguma prova, né? Algum concurso e você pensa, mas é muita concorrência. Ou até uma faculdade, né? Quero fazer medicina, mas é muito concorrido. Quero fazer direito, mas é muito... O que essa semana... Eu tô trazendo aqui alguns exemplos, tá? Eu não conheço todos vocês, mas... O que essa semana... Nessa semana que passou, você falou que não pode, ou que vai ser muito difícil. Ou ainda você usou aquela frase assim, quando as coisas melhorar, né? Quando tudo melhorar, quando isso passar, aí sim, aí eu vou fazer. Eu queria muito, mas eu não posso. Vai lembrando aí dessa semana, quantas vezes você disse que não pode? Nesse sentido aí, o que você tem falado? E eu gosto muito de dizer, assim, que eu não quero que vocês se julguem por isso. Essa aqui é uma conversa, tá? Uma conversa que a gente tá tendo pra trazer mais consciência. Porque a gente foi... É aquilo que eu falei, a gente não foi ensinado a escolher. A gente foi ensinado a achar que tudo é difícil. A gente foi ensinado a achar que não pode, que não é possível, que é, de novo, né? O que mais é possível, título da nossa live, o que mais é possível, a verdadeira escolha. E a gente tem uma mente, num piloto automático, que vive nesses pensamentos. Então, a gente precisa, a primeira escolha, vamos falando de escolha agora, a primeira escolha que eu preciso fazer é realmente observar os meus pensamentos. Por isso que eu pedi para vocês anotar. Eu preciso realmente observar os meus pensamentos para começar a mudar a minha realidade. Não só observar meus pensamentos, mas como mudar eles.
tá? E vou trazer aqui, eu sei que a maioria de vocês que estão aqui assistindo já tem o curso de barras de Axis, né? Mas não tem nada melhor do que barras de Axis para limpar todos esses pensamentos. O pensamento cria a nossa realidade, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, aquilo que eu acredito cria a minha realidade. Então, agora, no momento presente, eu tô plantando o meu futuro. Se eu tô dizendo agora já que eu não posso, se eu tô dizendo agora já que é difícil, se eu tô dizendo agora já que eu não tenho tempo, quanto mais você repete, eu não tenho tempo, sabia que menos tempo você tem? O universo, ele vai trazendo, se você já tá apurada, se você já tá correndo, vai acontecer mais coisa no meio do, sabe, vai embolar o meio de campo. Vai acontecer mais coisa no teu dia pra ainda te deixar mais ocupada ainda. Barras de Axis é incrível. Como seria todo mundo fazer barras de Axis? O mundo seria mais feliz, né? Ajuda a trazer a mais clareza. Barras de Axis ajuda a tirar um pouco desse piloto automático. Porque assim, a gente tem, vamos lá. Voltando à velha história, isso aqui, o que eu tô falando aqui é explicado pela ciência, mas assim, né, pra gente entender em poucas palavras, os nossos pensamentos já têm uma trilha pronta, então todo dia praticamente a gente repete os mesmos pensamentos, tá? Isso é normal, pode ser mudado, essa que é a ideia, mas para ser mudado eu preciso limpar, eu preciso fazer uma limpa, descarregar um pouco essa quantidade de pensamento que tem, para eu poder incluir outros, aí entra a barra de Axis. Então, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Gente, isso é tão real. Eu quero trazer, eu já vou aproveitar para vocês indicar um livro. Foi um dos primeiros livros que eu li, né? Quando eu comecei a despertar, quando eu comecei a entender tudo isso, porque eu não sabia de nada disso. Nada, zero, tá? Eu falo que o que a gente tá falando aqui, naquela época, pelo menos, é porque não tinha tantas redes sociais, não tinha tudo isso, né? Mas quando eu comecei, pra mim era um mundo paralelo. Nunca ninguém tinha falado sobre isso pra mim. Nunca ninguém tinha falado. Eu conhecia aquelas frases que diziam assim, a frase do Einstein lá, você não vai ter os mesmos resultados. Você não pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu sabia tudo isso, mas no fundo, na prática, o que era que ele tava falando? Eu não entendia. Ok, tem que fazer algo diferente, mas aí você tava ali perdido, sem saber. Eu não sabia o que era a verdadeira escolha. Eu não sabia o que era a verdadeira escolha. Então, um dos primeiros livros que eu li, que mudou minha vida, olha, ele tem até a capa antiga ainda, tá? A capa dele agora já é toda rosa, é totalmente diferente. Também não sei se aquela rosa não é uma edição especial, tá? Mas é esse livro aqui, ó, Você Pode Curar a Sua Vida. E ele não vai falar só de doenças, tá? De superar doenças, ele vai falar sobre financeiro, relacionamentos, várias coisas, né? Eu gosto muito desse livro. E o que ela traz bem no comecinho do livro aqui, ó. Somos todos, que eu acredito também, né? Que é isso que eu acredito, e eu acredito que vocês que estão aqui ouvindo também. Ela fala, somos todos 100% responsáveis por nossas experiências. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. O ponto do poder está sempre no momento presente. Então, aqui ela tá trazendo exatamente isso que eu acredito também, né? A gente tá criando o nosso futuro, mas aí... O que eu tô pensando? O que eu tô semeando? O que eu tô falando? E como eu posso, então, mudar isso? Como que eu começo a fazer uma escolha diferente? E é muito interessante, porque ontem aconteceu um negócio, vou contar aqui pra vocês, porque isso aqui, eu falo que quando eu decido um tema pra live, parece que o universo vai me trazendo experiências naquela semana pra contar pra vocês. E ontem, olha só, gente, foi muito louco isso. Porque eu uso óculos, vocês sabem, né? Vocês estão vendo que eu tô sem? Tô de lente. Então, assim, muito tempo atrás eu já usava lente, depois eu fiz a cirurgia e tal, só que depois eu precisei de óculos pra perto. E ontem eu fui fazer o teste de lente pra perto, pra pelo menos usar lente em alguns eventos, algumas coisas assim. E lá estava eu, coloquei a lente, então, né? E a doutora falou assim, agora você dá umas voltas... Dá um tempo para a lente adaptar, né, no teu olho e vai lendo algumas coisas para você ir, né, para teu cérebro entender que tem agora uma lente ali no teu olho, né? E fui. E gente, assim, eu peguei meu celular, olhei meu celular, fiquei olhando, peguei um bilhetinho que tinha lá na clínica, sabe aquelas mensagenzinhas assim que eles deixam os bilhetinhos tudo dobrado, peguei um daquele, era muito pequenininho e apagado. Não era assim uma letra bem preta, assim, bem forte. Era bem apagado. E eu fiquei ali até que eu consegui ler.
né? Era bem pequenininho. Até falei pro meu marido, falei, nossa, é bem pequenininho, né? E aí eu fiquei até que eu consegui ler. Tá. Quando ela foi ver se aquela lente realmente era... Daí foi fazer o teste lá nos aparelhos. Eu não tava com lente. Ela tinha caído. A lente caiu na hora que eu coloquei. Ela já caiu. E na minha cabeça, eu estava de lente. E eu estava, inclusive, conseguindo enxergar melhor. Gente, olha isso. Vocês estão entendendo o nível da nossa cabeça? De criar as situações da nossa vida? Então, eu estava sem lente e estava lendo melhor porque eu achava que eu estava de lente. Aí eu fiquei pensando, até comentei com a doutora, aonde a nossa mente é capaz de nos levar? Aonde aquilo que eu acredito de verdade é capaz de me levar? Aonde aquilo que você realmente acredita que pode acontecer com você pode levar? Aonde isso pode te levar? Para o bem? Para as coisas boas que você escolhe na sua vida? E para aquelas que você está dizendo, não posso... Quando as coisas mudarem, eu faço. Deixa passar esse momento. Eu não sei o que você tem falado, né? Eu pedi para você anotar lá no início da live, mas percebe? Nós estamos criando agora toda a nossa realidade. Então, como que eu começo mudando isso? Primeiro, observando. Segundo, começa a usar algumas... No curso de Barras de Axis, a gente tem o interessante ponto de vista. Eu quero que você comece. Mesmo se você não fez o curso de Barras de Axis, eu vou ensinar algumas coisas aqui, tá? E se você já fez, eu vou explicar para você relembrar, para você não esquecer, para você usar. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Tô com um ponto de vista negativo, tô com um ponto de vista que não vai dar certo, tô com um ponto de... vai criar a minha realidade. Eu tô com o ponto de vista que eu tenho que esperar, eu tô com o ponto de vista que eu não vou ter o dinheiro para isso que eu quero. Então, eu preciso mudar o ponto de vista, ele tá criando a minha realidade. Eu tô com o ponto de vista que eu vou ficar doente, se isso, se aquilo, se aquele outro. Que ponto de vista que eu tenho que tá criando a minha realidade? Olha só, eu quero trazer uma experiência minha, já falei sobre isso também. Bom dia, bom dia, bom dia. Não esquece de compartilhar. Por que eu trago os exemplos aqui? Porque é nos exemplos que a gente começa a se identificar, né? E para que usa, então, interessante ponto de vista? Para todo pensamento que eu tô tendo, que tá me paralisando. Todo pensamento negativo que eu tenho, que tá criando minha realidade. Eu quero mudar o ponto de vista. Então, eu repito quase como um mantra, assim, ó, interessante ponto. Quando eu vou fazendo isso, o meu ser infinito, ele começa a perceber que eu tô repetindo palavras que não vão criar o futuro que eu desejo. E aí eu começo a criar uma realidade diferente. E além do interessante ponto de vista, você pode perguntar, fazer as perguntas depois, que é uma ferramenta que vem logo em seguida. Ok, tô com o ponto de vista de que eu não posso, tô com o ponto de vista que vai ser difícil, tô com o ponto de vista que eu não tenho o dinheiro para isso, você vai repetir. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E aí você pergunta, o que mais é possível se eu escolhesse verdadeiramente ter isso na minha vida? O que mais está disponível para mim agora que eu sequer considerei? Universo, quais são as infinitas possibilidades que eu tenho para acessar isso agora na minha vida? E aí o universo se abre para você. Né? Aquilo que eu falei, a gente não foi ensinado assim, a gente foi ensinado a achar que é difícil, ponto. Não, o universo está implorando para você, ele quer te presentear o tempo todo. Nós que determinamos, quando eu falo eu não posso, não tenho, não é possível, eu tô dizendo pro universo que eu não quero, eu já fecho as possibilidades. Então é interessante ponto de vista e depois faz algumas perguntas. E olha só, falei que eu ia trazer um exemplo meu, né? Quando eu entrei na menopausa, que eu comecei com os sintomas, né? Um deles foi engordar. Eu engordei sim. E até, né, pelo que se fala, pelo que é falado, quais são os sintomas, quais são as coisas que acontecem na menopausa, isso.
é calorão, é libido, é ganho de peso, é não sei o que, não sei o que. E eu lembro, eu até falo sobre isso num vídeo, de uma aluna que me perguntou uma vez, Helena, eu entrei na menopausa, engordei 20 quilos, eu tô assim, eu tô assado, tudo que tava acontecendo nela. E o que que eu orientei ela a fazer? Falei assim, vamos mudar o ponto de vista, é o único jeito que tem de mudar um resultado. Escreve numa folha, escreve num caderno, tudo que você acredita que vai acontecer na menopausa com você. E aí, todos os dias você repete, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, para cada ponto de vista. E durante o dia, pega músculo nisso, né? Começa a treinar isso até que isso se torne automático toda vez que você pensa negativo. E aí, o que que aconteceu? Aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a entrar na menopausa, eu comecei a ter alguns sintomas. E, inclusive, um deles foi o ganho de peso. E eu comecei a trabalhar as ferramentas. Eu falei, não, eu vou mudar a minha cabeça. Eu vou mudar, eu escolho algo diferente, o que mais é possível. O que mais está disponível. E aí, foi aonde eu eliminei 6 quilos, né? E voltei hoje eu tenho menos do que antes de entrar na menopausa. Hoje eu tô pesando menos do que antes de entrar na menopausa. E escolho mais, né? Escolho mais, que tem mais uns 2 aí que eu quero eliminar. E vai, tá? Porque a minha cabeça tá voltada pra isso. Então eu tô eliminando todos os pensamentos o tempo todo do medo de engordar, do medo de agora da coisa desandar, da coisa deslanchar. Então, o meu pensamento tá criando a minha realidade. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E vamos voltar agora. A minha mãe, ela dizia assim, se eu entrar no carro, ele estraga. Toda vez que eu tô junto, o carro estraga. Ela sempre falava isso, toda vez que ela viajava. E era dito e feito. Quantas vezes na vida de vocês já observaram que vocês ficam falando alguma coisa e aquilo se concretiza? Aquilo acaba acontecendo. Então eu vou lembrando, assim, eu vou fazendo a live, eu vou lembrando de algumas coisas. E a ideia agora dentro disso que você anotou, dentro disso que você falou essa semana que você não pode, que você gostaria, mas não pode, que você gostaria, mas tem medo, o que você escolhe agora? Qual é a verdadeira escolha? Qual é a verdadeira escolha para você? Como você realmente gostaria que fosse a sua vida? Como a sua vida, o seu corpo, a sua conta bancária, os seus relacionamentos, seu negócio. Como realmente você gostaria que fosse? Começa a anotar isso tudo. Começa a criar isso tudo. Começa a falar que isso vai acontecer. Mesmo que no começo não pareça verdade, tá? Mesmo que no começo talvez você tá duvidando ainda disso. É normal, tá? É normal. Eu vou passar para vocês como dever de casa, tá? Então, observem aí, o que você tá falando que você não pode, que você não pode, que quando as coisas melhorar, você queria muito, mas não pode, que você tem medo, tá? Aí... outra coisa, eu anotei algumas coisas aqui só pra não esquecer. Do tempo, né? Geralmente a gente fala, eu não tenho tempo, mas então tá. Pode ser que realmente você não tem tempo, pode ser. Mas eu quero te perguntar, você passa muito tempo olhando as redes sociais? Quanto tempo você passa nas redes sociais olhando o que não vai criar nada de diferente na sua vida? Talvez olhando política, tá? Esse bafafá agora, rolo pra lá pra cá. Talvez você tá aí olhando pra um lado e defendendo esse lado com unhas e dentes e arrumando treta nos grupos, não sei lá, né? Mas assim, o quanto você tá se distraindo com a vida dos outros e não com a sua? O quanto você não tá olhando pra sua vida enquanto você se distrai. Então, redes sociais, gente, é uma coisa assim que chama a gente pra ficar ali, pra ficar olhando, pra olhar as tretas, pra ver o que tá acontecendo. Só que, aonde isso vai levar? Só que redes sociais tem coisa boa também, né? As redes sociais tem coisa boa. Mas assim, só observa, você tá falando que não tem tempo pra cuidar de você? Tá, mas olha pra tua vida se você de repente não... só uma falta de prioridade. Que ao invés de olhar pra você, você tá olhando pra outras coisas. E outra coisa, verdade, não tem jeito de levantar um pouquinho mais cedo só pra gente fazer um exercício de gratidão de manhã, fazer algumas afirmações, começar o dia melhor, verdade? E dentro da tua escolha,
o quanto tá custando na sua vida hoje você não fazer nenhuma escolha. Você não escolher nada, né? Ou você ficar paralisada pelo medo de dar errado, pelo medo do que os outros vão falar, pelo medo do julgamento, o que vão falar de mim, né? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui alguns exercícios pra gente começar a mudar isso tudo, tá? Interessante ponto de vista eu já passei. Vou passar algumas perguntas. E arruma um tempinho de manhã. De manhã é a melhor hora para você alinhar a tua energia com o teu dia, tá? A parte da manhã, logo de manhã, quando você levanta, antes de você sair da cama, e logo depois que você sai da cama, é o melhor horário para você alinhar a energia do teu dia. Eu fui ensinada a assistir jornal, tá? De casa, da minha família, o costume era levantar, fazer chimarrão e ligar o rádio para ouvir notícia. Depois, quando eu tinha TV, levantar, fazer chimarrão, ligar a TV para assistir as notícias, tá? E eu cheguei até, quando eu vim para Santa Catarina, quando eu vim morar para cá, há 8 anos atrás, 8, eu ainda fazia isso. Então, levou um tempo para eu entender que isso não era... Por isso que eu falo, a gente vai aprendendo na caminhada, hein? Tô trazendo aqui para vocês o que eu aprendi no estudo que ajuda, sim, e muda a nossa realidade. Eu fazia isso. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, trazer essa consciência do que eu tô falando não, do que eu tô falando não posso, não devo, não mereço, não sei o que lá, não posso, é difícil, e se der errado, não tenho dinheiro, não tenho tempo. O que você tá dizendo aí não? Depois, você vai usar, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista para cada coisa que você tá dizendo que você não pode ter. E depois você vai fazer as perguntas, o que mais é possível? O que mais está disponível para mim que eu sequer considerei? Que escolha eu posso fazer agora, mesmo que pareça pequena, que vai movimentar tudo? Olha só, a gente fica esperando, achando que a escolha tem que ser grande. Não, pode ser uma escolha pequena, mas pelo menos movimenta. E se não tivesse que ser perfeito? E se eu não tivesse que esperar tudo estar pronto? E se eu pudesse começar agora, por onde seria? Quem são e aonde estão as pessoas que podem me ajudar com isso? Universo, quais são as infinitas possibilidades? Universo, me mostre o caminho, por favor. Então, faça as perguntas. Isso é exercício diário. Pra de manhã, quando você acorda, antes de sair da cama, relaxa, estica, agradece. Ali, já nesse momento de você estar acordando, já tem motivos para agradecer. Encontre pelo menos 3. Nem que olha, pode ser a coberta quentinha, aquilo que tá te cobrindo, a cama que é macia, o teu quarto, a pessoa que tá com você. O que você pode agradecer antes de sair da cama? E já comece a imaginar um dia grandioso, um dia gostoso, um dia de infinitas possibilidades. É um novo dia, é uma nova chance de você criar uma realidade totalmente diferente na sua vida, tá? Outra coisa, não liga mais. Não vou dizer não liga, né? Porque eu não mando em vocês, mas sugiro que ao invés de ouvir notícias, noticiário, essas coisas assim, coloca um vídeo. Tem tanta coisa boa no YouTube, vídeos ensinando sobre a mudança, sobre a lei da atração, vídeos do Bob Proctor, da Louise Hay. Hoje mesmo eu ouvi um vídeo da Louise Hay, que é a autora do livro que eu falei lá no começo. Tem Louise Hay, tem Bob Proctor, tem Napoleão Hill, tem o do Axis, tem tantos vídeos. Tem a playlist dos vídeos que eu fiz de todas as lives. Então você vai ouvindo alguma coisa diferente na tua manhã, para que o teu dia seja diferente. Lembrando que a energia que você alinha logo de manhã vai definir o teu dia todo. Você pode também, que eu recomendo também, além de você agradecer antes de sair da cama, tenha um caderno de gratidão. Tenha um caderno onde você vai lá e escreve algumas coisas pelas quais você é grata. E no livro, tem um livro, A Magia, que a gente fala sobre gratidão por 28 dias. É um livro que ensina você a agradecer cada dia uma coisa diferente. Ele ensina você a agradecer as coisas que você ainda não tem. Então você agradece o que você tem e agradece o que está por vir. Eu agradeço pela saúde perfeita
que está por vir. Eu agradeço pelo resultado financeiro que está por vir. Entende? Você começa a agradecer aquilo que ainda vai acontecer. Você agradece agora para que isso aconteça lá no futuro, tá? Isso é confiar. Isso ajuda você a confiar mais. E outra coisa que você pode fazer também é as afirmações positivas. Eu separei duas aqui, tá? As afirmações positivas, eu vou ler aqui pra vocês e depois eu deixo escrita. Mas vocês podem pegar alguma coisa também que é mais alinhada com o teu momento agora, tá? Eu até acredito que eu tenho... Eu vou ver depois... Vou fazer o seguinte. Depois, quando eu terminar a live, vocês podem... Eu vou descrever lá uma palavra pra vocês comentar, tá? E aí vocês podem receber um PDF de afirmações positivas, tá? Eu vou compartilhar com vocês um PDF de afirmações positivas. O que você vai fazer? Você pega algumas afirmações positivas que fazem sentido para você nesse momento, com aquilo que você está buscando nesse momento. Coloca num post-it, escreve num post-it, cola no espelho e repete pelo menos 3 vezes de manhã e 3 vezes à noite antes de dormir essas afirmações, olhando no seu olho. Olha no espelho e repete a afirmação. As duas que eu separei aqui, uma é assim: eu sou merecedora de amor, abundância e sucesso em todas as áreas da minha vida. Então você fala isso olhando nos seus olhos no espelho. Eu sou merecedora de amor, abundância e sucesso na minha vida. E a outra que eu separei é assim: eu sou um imã para oportunidades e riquezas. Eu prospero em tudo que eu faço. Tudo que eu faço é cercado de amor, prosperidade e gratidão. Então, aqui eu separei duas, eu tenho várias aqui que eu deixo num balcão. Sempre tem alguma coisa aqui, eu vou girando elas, eu deixo na minha mesa. E eu fico olhando isso o tempo todo. É treino, tá? Então, essa no espelho também é muito legal você fazer. E vou fazer assim, então. Quem comentar depois recebe um PDF com várias afirmações. Mas me deem um tempo, tá? Me deem uns 5 minutinhos aí pra subir isso tudo. Aí vocês comentam e vocês recebem esse PDF. Dentro desse PDF você escolhe o que você quer colocar como afirmação lá no seu espelho. E faça de manhã, repete pelo menos 3 vezes, olhando nos seus olhos. Pode ser 1, 2, 3, quantas você quiser. Se é sobre a saúde, se é sobre relacionamento, se é sobre o seu negócio, se é sobre prosperidade. O que é que você quer afirmar pra você? Olhando nos seus olhos todos os dias ali, tá? E você vai mudando isso com o tempo, tá bom? Então essa é a live de hoje. A live de hoje é o que mais é possível, a verdadeira escolha. Então a verdadeira escolha é o que você pode escolher hoje na sua vida, quais são os pequenos passos, sem você ficar se boicotando, dizendo que você não pode, que você não deve, que não é possível, que vai ser difícil, ou seja lá o que for. E a gente vai começar essa caminhada aí e criar uma realidade totalmente diferente, porque o que você está pensando hoje está criando seu futuro. Então muitas vezes é preciso mudar algumas coisas, né? Que eu tenho dito, que eu tenho falado, que eu tenho pensado, tá bom? Gratidão pela presença de vocês aqui. Lembrando, faça a troca de Bar de Axis. Se você tem o curso, não perde, gente. Assim, ó, movimenta a troca. É muito importante para descarregar aquele monte de pensamento para que você tenha espaço para algo novo, tá? Então, troca, auto-aplica. Auto-aplicação funciona, mas lembra que a troca é um cuidado com você, arruma esse tempo, né? Você fez o curso, você investiu em você, não para no meio do caminho. Então, sim, capricha nas trocas, que eu tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer na sua vida. E usar as ferramentas, mudar, né? Conscientemente observar, se auto-observar, isso é autoconhecimento, e escolher mudar. Então, o que mais é possível, a verdadeira escolha. Beijo, meus amores. Compartilha. Depois vocês comentem aí para receber o PDF. Gratidão. Gratidão pela presença de vocês hoje aqui. Vamos fazer troca hoje, Marisa. Bora. Beijo, meus amores.